analisando a 13ª rodada do Brasileirão. Começando já com o duelo de tricolores, que é entre São Paulo e Fluminense. O São Paulo é favorito, na minha opinião, pelo simples motivo de vir irregularidade nos últimos 20 jogos. Se olharmos bem, nos últimos 7 jogos, o São Paulo vem muito mal, perdendo para o Sport na Copa do Brasil, perdendo para o Grêmio, mas por outro lado ganhando o Tolima, mas perdendo para o Palmeiras e ganhando do Atlético Paranaense, perdendo para o Cruzeiro. Mas se a gente for lá para trás, temos uma sequência de vitória alta do São Paulo, ganhando do Goiás, ganhando do Puerto Cabelo, ganhando do Vasco, ganhando do Sport, empatando 2 jogos seguidos entre Fortaleza e também Corinthians, ganhando do Internacional, empatando com o Tolima e empatando com o Curitiba. O São Paulo chegou até a ficar 10 jogos sem perder. A primeira derrota foi contra o Sport, mas a regularidade de Dorival Júnior é uma coisa muito massa no time de São Paulo. Isso que eu acho interessante. E por outro lado, uma mini crise no Fluminense. Fluminense que já cessou um pouquinho essa crise que eu estou falando, mas ainda existe. Onde perderam para o Botafogo, isso já ainda lá em maio, perdendo para o The Strongest, perdendo para o Corinthians, perdendo até para o Flamengo sobre 2-0 na Copa do Brasil. Mas por outro lado, tinha ganhado do Bragantino, mas depois volta a perder agora para o River Plate lá na Argentina. Mas depois, agora, nos últimos 4 jogos, se vemos bem, foram resultados médios. Foram 3 empates e uma vitória. Assim, volto a dizer, São Paulo eu acho que é favorito para este jogo. Acho que o São Paulo vai ganhar uma vitória sobre 2-1 em cima do Fluminense. Aposto um gol de Luciano e um gol de Caleri. Agora, analisando o jogo do Bahia contra o Grêmio, na minha opinião, nesse jogo, o Grêmio é extremamente favorito pelo simples motivo do time do Grêmio vir em fase melhor. Mesmo o Grêmio no Brasileirão, fora de casa, sendo um time muito estável. Com os 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Ainda não empatou fora de casa. Mas, na minha opinião, o bolão da vez é que o Grêmio ganha do Bahia. Agora, falando pelo lado do Bahia, Bahia no Brasileirão não vem numa fase ruim, ganhando o seu último jogo contra o Palmeiras, empatou contra o Cruzeiro. Não vem numa fase mal dentro de casa o time do Bahia. Mas ressaltando mais uma vez, na minha opinião, o Grêmio é favorito e vai ganhar numa vitória sobre 2-0 em cima do Bahia. Acho que os gols eu poderia apostar. Gol de Soares e o de Bitelo. Agora o Mengão contra o Fortaleza, eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. Mesmo o Fortaleza vindo numa fase boa, ganhou seu último jogo na Sul-Americana, mas acho que o Flamengo ainda é favorito. Os dois vêm de vitória. Um, um ganhou em cima do Santos sobre 3-2 e o outro ganhou do Atlético Mineiro sobre 2-1. O Flamengo, que joga em casa, vem bem. Ganhou 4 jogos em casa, um empate e uma derrota. Enquanto o Fortaleza fora é o sétimo melhor, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um mediano, né? 6 jogos, aproveitamento de 33% para vitórias, 33% para empates e 33% para derrota. Agora, no jogo entre Internacional e Cruzeiro, o Internacional é bem mais favorito na questão dos últimos 10 jogos, 5. E se tiver aqui no Brasileirão, vem de 4 vitórias e um empate, última vitória contra o América Mineiro, enquanto o Cruzeiro vem de vitória contra o São Paulo sobre 2-1. Para apostar num placar, apostaria num 2-0 do Internacional. Calma, calma, calma. Antes de comentar sobre esse jogo, peço por favor a vocês. Estou começando o canal agora. Preciso muito da ajuda de vocês. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, agora realmente falando sobre o jogo entre Corinthians e Bragantino, eu acho que o Corinthians vem bem mal comparado com o Bragantino. Mas o Corinthians em casa já é outro time, né? E se tu pegar aqui em casa, a maioria da pontuação do Corinthians foi em casa. Aqui, ó. São 2 vitórias em 3 empates em casa. Enquanto fora, são apenas 3 pontos somados. E foi apenas uma vitória e 6 derrotas. Até a rodada retrasada, o Corinthians tinha perdido todos os seus jogos em casa. Enquanto o Bragantino, fora de casa, é um time médio, ruim. São 4 empates e uma vitória. Por outro lado, o Bragantino, dentro de sua casa, são 5 vitórias, um empate e apenas uma derrota. É impressionante. Apostando no placar, se o Corinthians jogar com raça,
1-0 sofrido com o gol de Roger Guedes. Agora falando sobre o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, eu acho que o Atlético Paranaense vem em fase melhor. Mesmo o Palmeiras tendo ganhado de 4-0 em cima do Bolívar agora na Libertadores. O Atlético Paranaense na sua casa é outro time. Um time que tem 5 vitórias e apenas uma derrota na sua casa. Por outro lado, o Palmeiras, fora de sua casa, são 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. E rapaz, mais uma vez eu vou na vitória do mandante. Acho que agora o Atlético Paranaense ganha de 2-1 em cima do Palmeiras. Agora no jogo entre América Mineiro e Atlético Mineiro, na minha opinião, o Galo é a obrigação deles vencer, para o time dar uma respirada, já que o Kudê já foi embora, tá uma mini crise dentro do elenco, mesmo o elenco tendo acabado de passar para a segunda fase da Libertadores. Galo que está em 10º lugar com 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Enquanto o América Mineiro vem numa fase horripilante. Vem 2 vitórias apenas, 2 empates e depois 8 derrotas. 19º lugar. Eu acho que o Galo ganha, mas e ainda mais ganha bem. Com 2 de Hulk e um de Paulinho. Meu amigo, eu acho que o Botafogo ganha. Mas, por outro lado, uma mini crise dentro do time. Pela possível saída de Luiz Castro para o Al Nassr. Tem até rumores que Cristiano Ronaldo ligou para Luiz Castro. No jogo passado do Botafogo, a torcida do Botafogo pegou dinheiro, aqueles dinheirinhos. Pegaram notas de dólares e pintaram e botaram, sei lá, botaram Luiz Castro e botaram aqueles paninho que os árabes usam. Mas, por outro lado, o Vasco, né? O Vasco vem muito mal. Ganhou agora do Cuiabá, mas do mesmo jeito. Vasco, Vasco, já diria o ditado. Vasco que está em 18º lugar, com 2 vitórias apenas, 3 empates e 7 derrotas. O Vasco estava com 6 derrotas seguidas. Eu acho que vai ser o placa magro do Botafogo, 1-0, como está sendo vários jogos do Botafogo. 1-0 para variar com o gol de Tiquinho. Agora, o penúltimo jogo da rodada, Cuiabá contra o Santos, eu acho que o Santos vem uma fase horrível e o Cuiabá numa fase mediana. Esse jogo aqui é um jogo sem favorito, não é porque os times estão bons, é porque os times estão ruins. Eu acho que esse jogo aqui, na verdade, vai ser um empate 0-0. E aqui, de novo, outro jogo que vai ser empate pelo simples motivo dos times estarem horríveis. Um tá na zona do rebaixamento em 17º lugar, outro é o 20º, lanterna. Eu acho que é um empate sem gols, ou senão, se for, vai ser 1-0 pro Goiás. E se o Curitiba ganhar, vai ser 1-0 com gol de Aleph Manga. Bom, o vídeo foi esse. Mas não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.